Eleitos, amados, irmãos, predestinados, propriedade exclusiva de Deus, graça e paz a vós todos. Essa graça que nos faz sorrir, essa graça que nos faz estar em comunhão uns com os outros, a amar cada vez mais o nosso próximo, independente de quem seja. Essa graça tão maravilhosa, essa graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero, sobre o tema, nunca deixe de reconhecer a graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quero falar sobre isso. Enquanto eu viver, eu quero falar da graça de Deus. A graça é tudo para nós. A graça é o nosso fôlego de vida, é o nosso respirar, é o nosso viver, é o nosso contato de relacionamento direto com o Pai, direto com Deus. A graça nos faz reconhecer Ele como único Deus soberano, como um Deus invisível que não vemos, mas cremos que Ele existe, que não há semelhante a Ele nos céus, nem na terra, nem debaixo dos céus, nem em cima da terra, nem nas profundezas dos mares. Deus é único. Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, eu estava em Coríntios, capítulo 5 de Romanos, diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Fazemos destas palavras de Paulo a nossa mais pura convicção que temos em Deus enquanto vivermos. Queridos, decifrar a graça como um todo é um grande desafio, desde o conceito de graça até o seu alcance, sua força e os seus aparentes dilemas. Por outro lado, é maravilhoso perceber como Deus nos ama inefavelmente. A vida se resume no amor de Deus. O que seríamos de nós se não fosse o amor de Deus? Sabemos que foi Ele que nos amou primeiro, Ele que nos escolheu. Sabemos que antes da fundação do mundo, estávamos com Ele em espírito, até que um dia viéssemos e tomássemos forma humana, e neste corpo humano habita esse espírito que estava com Deus, e nesse espírito habita o Espírito Santo de Deus. Isso faz com que nós, que aqui vivemos, neste mundo, aonde participamos ativamente
da questão social. Participamos ativamente da comunhão de uns com os outros, porque somos um produto do meio. E muitas das vezes, influenciado por este meio em que nós vivemos. Mas a graça de Deus que está em nós nos faz conduzir-nos a uma consciência cristã, a uma consciência de que devemos nos comportar de forma diferente de muitos comportamentos sociais em que muitos que aqui vivem muitas das vezes se envolvem. Mas nós que temos a mente de Cristo, que somos filhos de Deus, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, sabemos como nos comportar, sabemos como nos conduzir, procurando deixar fluir de nós para essas pessoas o amor soberano, o amor divino, o amor de Deus que excede todo o entendimento. Isso é graça, um favor imerecido da parte de Deus, que permite ao homem existir. E por outro lado, abre-nos o caminho para nos relacionarmos com Ele por meio da sua graça. A graça é um presente que justifica o injustificável, que salvou o odioso, que perdoou o imperdoável e deu vida ao moribundo, porque Jesus é a graça de Deus, é o favor de Deus. Não importa se a graça alcançou não tão somente aos antes da cruz, mas também a todos que vieram depois da cruz, a todos os seres humanos que por fé em Deus adquiriu, crendo na graça de Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça é uma peculiaridade única de Deus. Desculpa a redundância. Ela nunca foi, ela nunca pertenceu a nenhum credo religioso, porque a graça é Cristo Jesus em todos. Não há mais cita, não há mais bárbaro, não há mais escravos, não há mais livre, não há mais grego, não há mais judeus. É Cristo Jesus em todos. Todos nós somos um. E Cristo em cada um de nós. A graça de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, a graça quebra a soberba e a arrogância do homem. O homem arrogante, o homem soberbo, ele está distanciado, ele está longe da graça de Deus. Mas quando ele é alcançado por esta graça, toda a sua soberba, toda a sua arrogância é jogada por terra. E aí então ele começa a reconhecer Cristo como o seu cabeça, como seu Senhor, na pessoa do Espírito Santo que habita no seu espírito e testifica que você é filho de Deus. E agora,
O seu comportamento muda, porque a sua soberba caiu por terra, a sua arrogância caiu por terra. Isso faz com que agora o coloca ele em igualdade, um com o outro. Ele não se coloca mais acima de quem quer que seja, por mais inteligência, por mais conhecimento que ele venha adquirir, porque ele ama o seu próximo, porque ele ama o seu irmão. Perceba o comportamento de algumas pessoas, principalmente alguns que se colocam como pregadores e ensinadores da Bíblia, e fazem isso com muita arrogância e soberba, deixando transparecer de forma muito clara a falta neles da graça de Deus, não tendo humildade de reconhecer que Cristo é tudo em todos. Somos uma unidade no corpo de Cristo, porque continuamos crendo que Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor. Ele é Deus soberano, único Deus, que agora, depois de tudo consumado, Ele dirige sem reserva a nossa vida. E enquanto aqui vivermos, temos a sua mente, porque Cristo é Deus, único Deus. É difícil de entender isso, de compreender isso. O fato de crermos na graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, não quer dizer que nós cremos em três deuses, como eu já tenho pregado em alguma mensagem. É um único Deus que se manifestou como Filho, que se manifestou na dimensão do Pai e na dimensão do Espírito Santo. O único Deus em três dimensões. O Cristo Nazareno que se fez carne, veio, morreu. Cumpriu-se ali a sua manifestação como Filho, quando no Calvário ele disse: está tudo consumado. Mas ele ressuscita agora em Espírito. Ele ressuscita. É o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. E ao ressuscitar, ele disse: enviarei o Espírito Santo para que habite em você e esteja com você todos os dias da sua vida. E enquanto nós aqui vivermos neste corpo, nesta matéria, o Espírito Santo de Deus habita no nosso espírito. E um dia esse corpo voltará ao pó da terra, e o Espírito de Deus que está em nós conduzirá o nosso espírito para estar com Ele para sempre no reino do Pai. Irmãos, não podemos limitar a nossa fé à crença dos outros. Os nossos irmãos que dizemos que estão no sistema religioso, eles creem na graça de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. A diferença apenas deles para nós é que eles ainda vivem na prática dos rudimentos da lei mosaica, nos preceitos dos homens. Essa é a única diferença em nós da graça de Deus. Nós não vivemos mais nos rudimentos da lei mosaica, nós não vivemos mais na prática dos preceitos dos homens, não cumprimos rituais, liturgias, cerimoniais, andamos por fé, vivemos pela fé, andamos em espírito, guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Tomamos posse de tudo quanto Ele já fez. Não cremos que Ele irá fazer, não somos futuristas. Cremos sim no que Ele já fez. E a cada dia que acordamos, que levantamos, nós tomamos posse e vivemos todas as suas promessas nas nossas vidas.
Por isso dizemos, estamos curados, somos abençoados, somos guardados e protegidos. Vivemos esse dia como o melhor dia da nossa vida, porque é assim que nós cremos, e assim sendo, tomamos posse de todas essas bênçãos de Deus. Isso é graça. Se não fosse a graça de Deus, enquanto, irmãos, aqui vivermos, enquanto o Espírito estiver nesse corpo, nós dependemos da graça de Deus. Não tem como vivermos aqui sem essa graça de Deus. Isso não tem nada a ver com a salvação, porque sabemos que somos salvos, mas quando assim dizemos, é para que não vivamos na prática das obras da carne, e sim vivemos em espírito. Porque o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca. Não plantando para colhermos, como muitos plantam e estão colhendo. Quem sabe, não estou aqui afirmando, quem não crer mais na graça de Deus, uma vez que o seu espírito é salvo, e assim ele crê, e então ele vive na prática das coisas desta vida, fazendo isso, fazendo aquilo. Todas aquelas obras relacionadas em Gálatas capítulo 5, que são obras da carne, não há necessidade de citá-lo. Mas a graça de Deus diz que nem tudo nos convém fazer. É isso que a graça de Deus diz. Todas essas coisas são lícitas, mas nem tudo nos convém fazer. Isso é a graça de Deus. Então não vivemos nas práticas das coisas dessa vida. Nós vivemos hoje andando por fé, tomando posse de tudo quanto Ele já fez. Vivendo então aqui como verdadeiros filhos de Deus. Sabemos que o reino de Deus está dentro de nós. E o seu reino é paz, é gozo, é alegria e justiça. Vivemos aqui como cidadãos dos céus. Nada que acontece em nossa volta nos atinge, nos abala, porque sabemos em quem temos crido, porque sabemos que Ele habita em nós. Então o temos como único Deus soberano. E como filho, sendo guiado e dirigido por Ele, concedendo a cada dia frutos para as boas obras, amando igualmente a todos, não desfazendo de quem quer que seja. Amamos a todos os nossos irmãos, sendo benigno para com eles, compassivo, misericordioso, longânimo para com todos, não atacando, nem desfazendo de quem quer que seja, pelo fato de não ter, às vezes, o nosso entendimento, a nossa visão. Não desfazemos, não nos julgamos superiores a eles, por termos a mente iluminada, por termos a graça de Deus, por ter Ele como nosso Senhor, por entendermos que Ele é um em todo, não nos julgamos superior a quem quer que seja. Querido, o grande e sábio Salomão, em Provérbios capítulo 12, dos versículos 15 ao 28, se puder depois você leia, ele diz que o tolo pensa que sempre está certo, mas os sábios aceitam conselhos. E é por isso que nós somos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. Nós aceitamos o conselho dele. É ele quem dirige sem reserva as nossas vidas. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo, mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Esse é o comportamento do sábio. As palavras do falador ferem como
pontas de espada, mas a palavra do sábio pode curar. E é isso que nós tentamos fazer, pregando a graça de Deus, levando a graça de Deus para conhecimentos de todos, para que as pessoas entendam e compreendam que tudo é a graça de Deus. A pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. Com palavras amáveis que nos alegram, nunca deixe por nada de reconhecer essa tão gloriosa e grandiosa e preciosa e excelente graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se deixe levar por palavras filosóficas, por retóricas de grandes oradores, pregadores e ensinadores. Não dispensa a graça de Deus em você. Tome posse da graça de Deus. Viva a graça de Deus. Nunca abandone a graça de Deus. Enquanto vivermos, ela nos acompanhará. Ela terminará para aqueles que morrem, que passam dessa dimensão para outra dimensão. Mas para aqueles que aqui ficarem, para aqueles que aqui permanecerem, essa graça de Deus continuará. Porque somos sustentados por ela. Somente a graça de Deus, nada mais do que a graça de Deus. A graça de Deus é tudo em cada um de nós. Vivemos e andamos em espírito, mas nunca esquecendo que temos um corpo de carne. Nunca esquecemos disso. Temos um corpo de carne. Como queira, espírito revestido de carne, ou o corpo humano, aonde o espírito habita, mas nós temos um corpo de carne, que vivemos em função da vida aqui. E nós precisamos da graça de Deus. Ai de nós se não fosse a graça de Deus. Temos que reconhecer a graça de Deus em nós. Tirar a graça de Deus, ou deixar de reconhecer a graça de Deus, é como se acabar o fôlego de vida, o ar que respiramos. Eu não consigo viver sem a graça de Deus. Eu não consigo dizer que a graça de Deus se findou, que a graça de Deus acabou, que a graça de Deus foi até o ano 70, ou que a graça de Deus foi até